Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom, meu nome é Marcelo e é com muita alegria que eu me reúno, com vocês hoje aqui, virtualmente, mas todos nós unidos de coração, unidos, com esse ideal maravilhoso, que é o estudo da nossa doutrina espírita, que nos faz entendermos mais, nos faz caminhar, nos faz termos mais base para tomarmos as nossas decisões, superarmos, os nossos desafios e nos trazer uma esperança de momentos melhores, de renovação, de paz, de esperança, de amor, sobretudo. Então, que seja uma manhã de muita luz, de muita paz, de muita serenidade, e que o nosso encontro possa render frutos muito positivos para a vida de cada um de vocês. Muita serenidade no lar, na vida, na família de cada um que está ouvindo aqui. Bom, bom, nossa proposta de hoje é estudarmos as questões 611 a 613 do Livro dos Espíritos. Então, esse tema que a gente vai abordar hoje, ele está dentro da parte segunda do Livro dos Espíritos, cujo tema é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Mais especificamente, capítulo 11, que trata do tema dos três reinos, onde a gente vai tratar o assunto relacionado à metempsicose. Está compreendido nas questões 611 a 613. Bom, antes da gente entrar no assunto da metempsicose, a gente viu nos encontros anteriores, nas reuniões anteriores, quando estudamos as questões de número 585 a 610, a gente pôde receber a orientação sobre alguns pontos importantes da doutrina. Quando a gente estudou lá a parte dos três reinos, a gente viu que o espírito ele é criado simples e ignorante, e a partir daí ele vai passando por experiências, dentro de cada um dos reinos, dentro do reino mineral, dentro do reino vegetal, dentro do reino animal, para que a gente possa, finalmente, depois de adquirir o máximo de experiência, de amadurecimento, a gente ter condições de entrar no reino nominal, a gente se tornar um espírito completo. Então, como a gente viu, o espírito ele nasce simples e ignorante como um princípio inteligente. Esse princípio inteligente ele vai, por meios de milênios, ele vai absorvendo experiências em cada um dos reinos. Então, no reino mineral, a gente percebe que nós iniciamos a nossa caminhada evolutiva como um princípio inteligente. E como esse princípio inteligente vai iniciar esse processo de tomar uma forma, vamos dizer assim, pré-determinada. Então, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma forma, ele precisa adquirir uma estrutura. Por isso, ele inicia a sua caminhada, quando eu falo, a gente já está falando de uma forma bem genérica, ele inicia a sua caminhada no reino mineral, onde ele, por meio da atração física interna, das forças que regem, esse princípio inteligente vai começar a tomar uma forma, ele vai começar a adquirir, a sair dessa aparência etérea, dessa aparência sutil, subliminar, e vai começar a adquirir uma forma. A partir daí, por meio das experiências, ele consegue ter condições de passar para o próximo reino, que é o reino vegetal, onde ele vai vivenciar diversas sensações daquele reino, que vai permitir ascender ao reino animal. E aí, por meio do instinto, por meio da vivência, instinto até porque, instinto de conservação, instinto de sobrevivência, atendendo à lei de conservação, e por meio de diversas outras sensações que vão ser trabalhadas, por meio de todos os reinos, ele vai ter as condições necessárias para habitar o reino nominal. Ele vai sair do conceito de princípio inteligente e, adquirindo essa vivência, adquirindo as experiências necessárias, ele se torna um espírito com consciência completa, com a sua consciência plena de si mesmo e o seu livre-arbítrio. A gente entende que o espírito ele ainda é
inferior, ele ainda é primitivo, ele é um espírito ainda no início de uma jornada. Mas ele também já é um espírito que adquiriu a consciência. Ele é um espírito que adquiriu a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de tomar suas decisões. Ele já possui o livre-arbítrio necessário para essa jornada. Por que eu fiz essa reciclagem, né? Eu relembrei que a gente vai precisar disso para trabalhar no tema proposto para hoje, que é a metempsicose. Esse tema é muito importante porque ele vai trazer para a gente algumas definições que fazem parte da base do espiritismo, fazem parte da base da doutrina espírita. Bom, primeiro, o que é metempsicose e quando ela surgiu, né? Bom, metempsicose, ela vem a ser, por definição, a transmigração da alma para seres vegetais, animais e humanos, não necessariamente nessa ordem. Então, a gente já começa a ver primeiro uma definição parecida, né? A gente conhece muito o termo, a definição da reencarnação, que é o retorno da alma para outro homem, quer dizer, para outro corpo, perdão. Dentro do conceito da metempsicose, a gente trabalha a transmigração da alma, mas com a possibilidade dessa alma habitar reinos inferiores. Bom, mas de onde nasceu essa ideia, né? Primeiro, a gente vai entrar, a gente está tendo uma visão geral para que a gente possa entrar nas questões de Kardec e verificar se essa teoria ela é correta ou não e por quê. Então, primeiro, entender que essa teoria nasceu lá do Egito Antigo, tá? 3.000 anos antes de Cristo, onde algumas das frentes religiosas, né, o hinduísmo, o budismo, né, muitas das frentes herdaram as suas culturas de lá. E, então, essa ideia de imortalidade da alma, essa ideia de possibilidade de retorno, isso não foi invenção do Espiritismo. Isso não foi invenção da doutrina espírita. Não foi Kardec que inventou isso. Isso é milenar, isso vem de 5.000 anos, isso, eu digo 5.000 anos, que nós temos os primeiros escritos, que a gente tem os primeiros escritos formais, né? E nós temos as teorias também, que com certeza foram passadas pela palavra, porque não tinha ainda essas materializações, né? Não tinha ainda escrita como formalidade de manter esse conhecimento. E a partir daí, isso veio se materializando, isso veio sendo estudado ao longo da nossa história, tá? Pelos filósofos da nossa história, e esse conceito veio sendo amadurecido até Kardec. Então nós tivemos lá, né, Homero, lá em 800 anos de Cristo, em 800 anos antes de Cristo, e já trabalhava com essa ideia da imortalidade da alma, de psique, né? Depois o culto do orfismo, que veio pegando essas ideias de possibilidade de ascensão ao plano espiritual, por meio de alguns cultos, por meio de alguns rituais de êxtase, né? Lá eles cultuavam o deus Dioniso, e a partir daí isso veio se amadurecendo mais, até que Pitágoras, lá em 570 a.C., traz para a gente uma outra visão, né? Pitágoras já vai se aprofundar os seus estudos lá no Egito, vai passar 22 anos no Egito estudando, se aprofundando nesses conceitos sobre a imortalidade da alma, sobre as questões matemática, astronomia, física, as artes, né? Vai para a Babilônia, fica mais 12 anos na Babilônia, estudando isso de forma muito profunda, estudando todas as teorias que envolvem, desde o campo intelectual ao campo moral, percebe a necessidade da intelectualização do ser humano, percebe a importância do desenvolvimento moral, da gente se desprender das nossas vaidades, dos nossos traços inferiores, para que a gente possa ascender aos planos superiores. E aí Pitágoras traz isso para o Ocidente, e esse conceito começa a ser trabalhado, até que René Descartes, em 1596, traz isso de uma forma muito mais concreta para a nossa filosofia e consegue materializar o dualismo dentro da nossa cultura, né? E ele começa a separar o conceito do mundo material e do mundo espiritual, defendendo a ideia de que
tudo isso, né, toda a inteligência, todo o aprendizado pertence à nossa alma, pertence ao espírito. E quando a gente retorna para uma nova existência, esse conhecimento retorna e se liga conosco novamente. Então, isso é muito importante para a gente desenvolver, quer dizer, esse estudo da metempsicose, ele permitiu muitos avanços ao longo do caminho. Então, agora que a gente já tem ideia de como surgiu, qual é o conceito, do que se trata, a gente já tem condições de entrar nas questões provavelmente ditas por Kardec. Bom, na questão 611 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos: por terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Então, primeiro, entender que quando Kardec trata da metempsicose, é justamente isso que a gente falou agora. Não? É a possibilidade dessa alma retornar, só que não só para seres humanos, para seres dos reinos inferiores, do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal. E aí os espíritos categoricamente respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, lembra da evolução que a gente viu lá? E entrar no período da humanização, olha o espírito adquirindo a plenitude da sua consciência e do seu livre-arbítrio. Já não guarda relação com seu estado primitivo. Ele já deixou de ser princípio inteligente e já adquiriu conhecimento ao longo de sua jornada. E já não é a alma dos animais, como a alma da árvore já não é a semente. Como a árvore já não é a semente. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. E aí agora a gente já tem condições de entender o que é metempsicose, o que compreende a evolução, o que a evolução dos reinos tem a ver, né, com esse contexto evolutivo, como é que isso se repercutiu nessa teoria da metempsicose. Mas Kardec não se dá por satisfeito. Kardec vai mais além. E ele faz uma nova pergunta. E ele faz a 612, que é o seguinte: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Kardec quer uma resposta concreta. E aí os espíritos categoricamente respondem: isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. São até poéticos na resposta, né? Mas Kardec vai mais além e faz uma nova pergunta, que seria 613. Ele pergunta: embora de todo errôneo, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferenças e de suas diferentes existências? E os espíritos respondem: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, se depara, o homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Percebam que aqui, né, o Kardec aborda de uma forma bem mais profunda, ele vai mais à frente. Por que a gente fez a gente fez essa revisão lá dos três reinos? E justamente quando Kardec faz essa pergunta para ele, né, em relação a se essa interpretação não seria justamente de uma intuição interna, Kardec se remonta lá no estudo que a gente fez no início, né, na revisão, onde, se somos um princípio inteligente que permeamos os três reinos, quer dizer, seu caminho por cada um dos reinos, mineral, vegetal e animal, até chegar no reino nominal, essa intuição não me levaria a crer que eu poderia migrar, retornar, mas em reinos anteriores? Os espíritos respondem sim. Essa ideia, né, as vivências interiores trazem para a gente algumas conclusões que nem sempre são corretas. Então, sim,
como diversas vezes a nossa intuição leva a gente a algumas conclusões que ainda são incompletas por vivências anteriores, vivências internas da gente. Né? E aí a gente pode começar a entender o seguinte, que o espírito, primeiro, nunca retroage. Esse é um conceito que a gente jamais pode esquecer. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas parecem tomar atitudes muito cruéis, e parece que esse espírito retornou à animalidade, tendo em vista que, em alguns momentos, ele já se encontrava num estado de equilíbrio. E a gente pergunta, mas isso não é um retrocesso? E aí Kardec, por meio desse estudo, ele mostra para a gente que não é. Não é um retrocesso no sentido literal da palavra. É claro que isso vai gerar atrasos para a nossa caminhada, né? Atrasos para a nossa evolução. Mas isso não é retrocesso, porque o espírito nunca retroage. Se praticamos algum ato violento, se praticamos algum ato de arrogância, de vaidade, né, ou de animalidade, é porque esses traços ainda residem no nosso coração. São características que ainda existem na nossa alma, que ainda se encontram vivas na nossa alma. Porque quando a gente adquirir... Lembra quando, lá no Evangelho, quando Jesus fala que a gente precisa perdoar 70 vezes 7? Ele fala 70 vezes 7. E para a gente dominar essa característica, a gente precisa realmente ser submetido ao mais intenso, à mais intensa aprovação, para a gente realmente ter certeza que a gente não vai mais errar naquele requisito. E aí, nesse momento, a gente adquiriu. A gente adquiriu uma qualidade que não se perde. A gente adquiriu uma qualidade que vai pertencer à nossa alma. E aconteça o que acontecer, a gente jamais vai repetir. Então, a gente viu que o espírito, ele começa no reino mineral, passa pelo vegetal, caminha pelo animal, até que ele entra no reino hominal. Não é dizer que eu reencarnei no mineral, não é dizer que eu já fui uma planta, não é dizer que eu já fui uma mangueira, né, um coqueiro, não é dizer que eu já fui um leão, um cachorro ou um macaco. É dizer que esse princípio inteligente, ele permeou os reinos, ele adquiriu experiências, ele adquiriu sensações, ele adquiriu contato com esses reinos para que, ao adentrar no reino nominal, né, quando eu tivesse a condição de reencarnar como ser humano, essas vivências fossem carregadas dentro de mim. Eu conseguisse se entender um pouco mais o que permeia cada um desses reinos. E a gente tem comprovações históricas que isso é verdade. Né? Se a gente observar com carinho, a gente vai ver que a própria criação do universo, né, o Big Bang, como tudo começou com, lembra da partícula de Deus que os cientistas, né, recriaram, quer dizer, tentaram recriar, né, alguma analogia, uma coisa muito próxima, em laboratórios. Nós temos laboratórios hoje com 10 quilômetros de dimensão que visam recriar a partícula de Deus, recriar esse choque criado pelas menores partículas possíveis. E a partir daí, do choque dessas partículas, por meio de forças, por meio de interação, por meio de processos químicos, o universo foi sendo criado, os planetas foram sendo criados. Então a gente percebe que essa criação ela vem crescente. A gente já ouviu várias vezes que o universo não dá saltos, porque tudo começa de uma forma progressiva. A gente pode observar a beleza da continuidade, da evolução da natureza. A teoria de Darwin, a teoria da seleção natural de Darwin, ela trouxe para a gente uma visão de que realmente tudo interage, tudo progride, tudo evolui. Né? Essa beleza evolui, mas ela evolui para frente, ela evolui em linha reta. Ela sempre caminha em direção ao progresso. Ela sempre caminha em direção à evolução, ao crescimento, nunca retroagindo. A gente tem uma passagem até no próprio Evangelho, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38, que fala para a gente o seguinte: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o corpo apropriado.
Isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38, que mostra que Deus dá a cada semente o corpo apropriado. Então, não teria porquê um princípio inteligente desenvolvido, já detentor de diversas potencialidades, retornar-se a um reino inferior, a um reino primitivo, onde essas potencialidades seriam desperdiçadas. Elas ficariam inertes, seriam desperdiçadas e não teriam nenhum proveito para a sociedade. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente pare, que a gente fique amarrado, preso ou aprisionado. Ele quer que a gente aprenda, que a gente melhore, né? A gente utiliza as nossas potencialidades para a gente progredir, para a gente ajudar a evolução da sociedade, a evolução do nosso planeta, a evolução dessa grande obra divina maravilhosa que a gente tem. A gente tira da resposta 540 do Livro dos Espíritos um trecho que também corrobora o que a gente está falando. Diz o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele sempre começa pelo átomo. É a progressão natural. Em Gênesis, lá no capítulo 11, no item 10, a gente tem uma outra passagem muito importante que traduz o que eu acabei de dizer agora. Fala o seguinte, que Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Deus quer o melhor para o planeta, para o mundo. Ele quer que espíritos já desenvolvidos ou que já tenham desenvolvido alguma característica habitem corpos que possam dar vida a essas aptidões. Não tem por que a gente ficar aprisionado como castigo. Isso não é Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus quer o bem sempre para a gente. E aí a gente finaliza fazendo um apanhado geral que, mostrando que, primeiro, as revelações, hoje a gente fala no espírita sobre reencarnação. Isso já vem sendo trabalhado há 5.000 anos, por meio de doutrinas ainda incompletas, ainda inconsistentes, mas que vieram sendo complementadas ao longo dos milênios para que Kardec pudesse trazer, para que os espíritos pudessem apresentar para Kardec um conceito já completo, já bem maduro. A ideia da metempsicose, embora a gente percebeu que ela é uma ideia incompleta, a gente jamais pode retroagir, mas foi uma ideia importante que trouxe para a gente uma visão hoje que a gente pudesse hoje estudar a reencarnação com muito mais propriedade, de uma forma muito mais madura e com muito mais conhecimento. E aí a gente percebe que a gente precisa estudar. A gente percebe que, pelo avanço da filosofia espiritualista, que mostrou para a gente a necessidade da evolução moral, para que a gente pudesse adentrar aos reinos superiores, aos reinos celestes, em paralelo, mostrou também que precisávamos desenvolver o nosso intelecto. A filosofia mostra isso para a gente de uma forma muito profunda. A gente precisa estudar, a gente precisa desenvolver os campos intelectuais e, em paralelo, todo esse campo de amadurecimento moral, de amor, de fraternidade, de união, de compaixão, de perdão, para que com essas duas asas a gente possa, sim, por meio de toda essa reforma íntima que a gente fez, que a gente vem fazendo ao longo da vida, a gente possa juntar com todo o intelecto absorvido, com tudo que a gente já desenvolveu de intelectualidade e conseguir, assim, migrar para mundos superiores, mundos celestes, a gente poder se aproximar um pouco mais de Deus, entender Deus, conhecer essa obra magnífica dele, conhecer um pouco mais disso, entender um pouco mais, e quem sabe poder ser mais útil, poder cada vez ajudar mais na evolução dos nossos irmãos, na evolução de todos esses corações que precisam de caminho, que precisam de ajuda nessa caminhada, assim como nós precisamos hoje. Então, para finalizar, eu trago uma frase de Kardec que materializa muito bem isso. A educação, se bem compreendida, é chave do progresso moral. Então, precisamos sim estudar, pessoal. Precisamos entender os campos da astronomia, da física, da matemática, da ciência, das linguagens, para que a gente possa, da arte, da música, para que a gente possa compreender na maior profundidade possível
a necessidade da nossa reforma íntima. A gente possa potencializar essa reforma íntima trazida por Jesus, por meio do Evangelho do Cristo, e complementar essas duas asas magníficas que nos levarão a planos muito melhores e nos permitirão ajudar a todos aqueles na caminhada que se encontram conosco também. Um beijo no coração de todos, que possamos aproveitar todos esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e principalmente para a nossa reforma íntima. Um beijo no coração de todos.